A palavra é convidada a professora Karine de Souza Silva, para a ninfa da turma. Boa tarde a todas e todos. Senhora vice-reitora, professora doutora Alacoque Erdmann, em seu nome cumprimento a todas as professoras, todos os professores, os técnicos administrativos, senhores pais, senhores mães, cumprimento as famílias e cumprimento a turma de formandos 2008-1. Querida turma, inicialmente gostaria de deixar registrada a minha gratidão pela indicação do meu nome para proferir a última aula para a turma. Ser homenageada num dia tão solene e significativo para suas vidas é a maior deferência que uma professora pode receber em sua biografia profissional. A gratidão e o reconhecimento que vocês externaram no convite são atos de nobreza que, para além do reconhecimento pelo meu empenho, significam um sopro de esperança que ressoa no meio da loucura e num momento raro no ofício do magistério. Agradeço a vocês, sobretudo, pela rebeldia sincera de escolherem as subjetividades invisibilizadas, aqueles que a sociedade não quer ver nem ter. O gesto de vocês, além de generoso, é também um ato revolucionário, de quem se insurge contra a clausura da palavra e de quem não se conforma com os dogmatismos e outros tantos ismos que a sociedade impõe. Obrigada pela autorização discursiva neste dia de hoje e parabéns por se colocarem no lugar de escuta. Ultimamente, muito se diz sobre o lugar de fala, mas pouco se permitem se colocarem no lugar de escuta. As escolhas não são aleatórias. Essa escolha diz muito sobre mim, mas diz mais sobre vocês e a visão de mundo que vocês têm. Basta olhar ao nosso redor. Quantas pessoas negras estão sentadas nesse auditório? Ou quantos colegas negros vocês tiveram ao longo dos 4 anos? Vamos ampliar o olhar para o conjunto das universidades brasileiras. Nós, professoras negras, correspondemos a 3% dos professores de pós-graduação neste país. Aqui na UFSC, num conjunto de aproximadamente 2.500 professores, nós, professoras negras, somos um pouco mais de 10, não chegamos a 20 pessoas. Na Universidade Federal da Bahia, repito, no estado mais negro do Brasil, apenas 3% dos professores são negros. Pois é, meus queridos, a casa é grande, mas nem todos podem ingressar. As mulheres negras são os coletivos no Brasil que mais sofrem exclusões. São as maiores vítimas de pobreza, de analfabetismo, de precarização laboral, as que têm as maiores chances de morrer de forma violenta. Neste contexto, eu represento apenas, professora doutora negra, apenas 0,03% da população brasileira. Ou seja, estar aqui é quase um episódio histórico, uma casualidade do destino, que se deve a muitos fatores, entre eles a resiliência de minha mãe, que não só me deu a vida, como também me salvou. Salvou-me por ter feito a arte do impossível para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar. A escolarização me resgatou de praticamente todos os índices de marginalização. Sobrevivi como brasileira, graças à educação. A maioria não tem a mesma aventura, muitos corpos sucumbem, seja pela falta de oportunidades, seja pelas violências físicas e psicológicas. Estou aqui, eu mesma, para testemunhar que zombei da sorte. Desafiei as estatísticas, me insurgi contra as regras matemáticas da probabilidade. Vanessa, Maju, Jorge, esse não é um discurso vitimizador, eu não sou vítima. E não é um discurso que atesta para a meritocracia. Repito, não estou falando de meritocracia, nem do mito do self-made man. Meu discurso atesta resiliência, sublinha privilégios e opressões e, sobretudo, enfatiza nossas responsabilidades enquanto internacionalistas, enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Serve esta fala para que eu, mulher negra, doutora e professora universitária, deixe de ser exceção neste país. Professora Alacoque, senhores pais, senhoras mães, este não é um discurso sobre mim. Não é um discurso sobre mim. É um discurso sobre um país que temos. É um discurso sobre o mundo que ergue
muros físicos e imaginários. É um discurso de solidariedade e de resgate do humanismo. Essa também é uma fala de quem acredita na educação e na universidade como lugar de resistência. É um discurso que enfatiza a dor de inúmeras mulheres que, neste exato momento e ao redor do planeta, estão sendo vítimas de múltiplas violações. Falo de mulheres que são subrepresentadas no legislativo, nas universidades, nos espaços públicos. Aliás, neste ano de eleição, recordo que o nosso país só perde para Belize e Haiti quando o assunto é representação feminina no legislativo. Isa, Tayane, Morgana, Maurílio. Esse discurso também chama atenção para a necessidade imperativa de respeitar os tratados internacionais de direitos humanos, que demandam por equidade e que condenam todas as violências físicas e simbólicas contra mulheres, negros, gays, lésbicas, trans, contra imigrantes, contra os povos originários. Ana, Jaque, Marina, Mariana. A paz mundial, tão amplamente consagrada na Carta da Organização das Nações Unidas, continuará sendo um discurso vazio enquanto não discutirmos os fatores que causam desigualdades entre nações ricas e empobrecidas. Enquanto não discutirmos os privilégios e as opressões que afetam estados e pessoas. Enquanto não tratarmos do consumo predatório que gera riquezas e devasta o meio ambiente. Bia, Leonardo, Rodolfo, eu afirmo reiteradamente nas minhas aulas que a atuação das organizações internacionais não pode estar confinada nos corredores da ONU em Nova York ou nas instituições sediadas em Genebra. O respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos e todas, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião, conforme estatui o artigo 1º da Carta da ONU, começa aqui e agora. O respeito aos direitos humanos não pode contar com vieses, não pode ser low profile. Respeitar os direitos humanos significa, antes de tudo, se colocar no lugar de escuta respeitosa e comprometida com o outro. Significa trabalhar contra privilégios. Só vamos viver em um mundo mais justo se estivermos comprometidos a nos deslocarmos do nosso lugar de conforto e questionarmos os nossos próprios privilégios. Só melhoraremos o mundo se discutirmos as estruturas de opressão e de hierarquias de raça, classe, gênero, entre outros. Jéssica, Rodolfo, Lucas, Natália, Brusa. O trabalho é uma forma genuína de exercer a ética da autoridade, de praticar o respeito ao outro na sua mais profunda dignidade. Lembrem-se sempre que é a alteridade que nos permite o sentido de existir. Não existimos senão pelo outro e para o outro. De nada serve o conhecimento técnico sem que o indivíduo tenha um pouco de misericórdia, de comiseração, de solidariedade com o próximo. Que no exercício da profissão de internacionalistas estejam todas e todas unidos por meio de um pacto de humanidade. Que estejam empenhadas e empenhados em edificar pontes, ao invés de muros que vedam a visão do horizonte e das outridades. Apolinário e Mateus, Pedro e demais formandos e formandas, que no exercício profissional vocês promovam encontros, pavimentem vias, que se empenhem a plainar desníveis e que se insurjam contra quaisquer fronteiras que provocam ou agravam o sofrimento alheio. O mundo será muito mais rico quando for de fato plural. O mundo monocromático, sem diversidade, é um mundo pobre, que é maléfico para todos. E que, antes de tudo, no exercício da profissão, os privilégios de vocês não signifiquem nunca opressão e desqualificação de outros seres humanos. Por fim, como sabem, considero os conceitos relacionados à nação, nacionalidade, fronteira, como algo que nos remete ao sectarismo, à exclusão e à colonialidade. Mas, enquanto seres humanos, e como internacionalistas, sobretudo, temos que nos situar em uma geografia, em uma espacialidade. Que nas vossas incursões neste grande mundo, nunca se esqueçam que o nosso país é o lugar de fala. O nosso país é o nosso lugar de fala. Como bem coloca a musicalidade da diva Elza Soares. Que vocês nunca se curvem às tentações do cosmopolitismo destituído da nossa brasilidade, da nossa riqueza cultural. Sejam brasileiras e brasileiros corajosos e comprometidos com as mudanças que vocês querem, que nós queremos ter e ver no mundo.
Queridas e queridos internacionalistas, junto com a minha sincera gratidão, deixo os meus parabéns e meus profundos desejos que a luz de cada um de vocês brilhe intensamente em cada uma de vossas andanças, que estejam sempre protegidos e que nunca se despojem das utopias e nem da esperança no ser humano. Estejam certos que estarei sempre aqui, pronta para abraçá-los e aplaudi-los, como nascente incessante de afeto e doação. Muito obrigada. E seguindo com a cerimônia, neste momento, os recém-graduados